canal Espirais de Luz. Mais uma vez, como sempre, eu não deixo de lembrar que esse é um trabalho em equipe, ou seja, existem pessoas envolvidas, tanto sugerindo a palestra, dando opiniões, falando e trabalhando também no auxílio com as outras pessoas. É uma casa online, mas é uma casa online que vibra amor. E amor, quando ele é vibrado assim, ele alcança qualquer lugar, não importa a distância. E hoje a gente vai falar sobre essa vibração, mas de uma outra forma. A importância do silêncio em nossas vidas. Exatamente. Olha, entenda isso. Estimule a conversação edificante. E quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, propiciatório a reflexões salutares. Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos. Atualmente, parece que falar em silêncio é algo estranho. Porque nós vivemos cercados de sons, conversas, ruídos, equipamentos, manifestações dos mais variados tipos, sinalizando que há movimento intenso ao nosso redor e dentro de nós mesmos, através de nossos pensamentos. E hoje em dia existe uma conversa, que é a conversa através de mensagens, é a conversa escrita. É aquela hora em que você desvincula-se totalmente da realidade, da fala, da comunicação verbal e começa com a comunicação digital. Então você escreve, grava áudio, grava vídeo e está ali o tempo todo falando de outra forma, mas falando. E quando você silencia, e você, olha só, agora é pior um pouco. Antes, você estava conversando com alguém e olhava para a pessoa, aí você ficava em silêncio e a pessoa achava assim, nossa, ele ficou em silêncio, ele está me ouvindo. Aí você está lá olhando para a pessoa em silêncio, a pessoa falando e seu pensamento está aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou fazer hoje uma coisa diferente para mim comer. Aí você olha para a pessoa, claro, eu concordo com você. Sabe? Agora é pior. Porque agora a pessoa está conversando com você através de mensagem ou através de áudio, você escuta o áudio, lê a mensagem e responde daqui 2 minutos, porque você está pensando em outra coisa e não concentrado no que a pessoa está te falando. É uma espécie de barulho através do pensamento. Nós ficamos tão acostumados com essas histórias que muitas vezes nos surpreendemos com o silêncio. Quando a gente fica em silêncio, a gente fala, olha, eu fiquei um tempo em silêncio. E até ficamos incomodados com isso. Porque parece um vazio, dá a sensação de solidão. O silêncio, gente, é uma expressão não verbal das pessoas que nos comunica muitas vezes mais do que usando 1000 palavras. O silêncio faz bem e é necessário. Ele tranquiliza nossa mente, influenciando em nossa atenção, concentração e bem-estar. É bom ouvirmos o próprio silêncio. Exatamente. Ouvirmos os nossos pensamentos. Porque quando você fica em silêncio, você está em silêncio para o resto do mundo, porque você não está emitindo som. Mas a sua mente está um falatório, seu pensamento está assim, ó, pensando. E você está falando, não é com ninguém, é com você mesmo. Então, esse é o perigo todo. É saber fazer esse silêncio para você conseguir calar o seu pensamento e observar o que está acontecendo ao seu redor, para você tirar a sua conclusão mais assertiva do que pensar e continuar na dúvida. Eu devo fazer isso? Será que eu falo isso? Será que eu volto para esse relacionamento? Será que está dando certo? Você não está em silêncio, você está falando com você mesmo através do pensamento. Então não é silêncio, é uma fala e às vezes até um grito mais alto do que você falasse ou expressasse isso verbalmente. Então, ouvirmos os nossos pensamentos, aguçarmos os nossos outros sentidos, o olhar, o sentir, o refletir,
e, por que não dizer, o encontrar com nós mesmos. Dentro da nossa sociedade, onde há inúmeras pessoas que participam, sejam frequentadores ou trabalhadores, o som é inevitável. As conversas amigas, os esclarecimentos, trabalho, discussão, briga, bate-boca, tudo isso faz parte desse barulho, né? Mas é necessário lembrarmos da importância de silenciar e primarmos para que ele se efetue, porque nesta casa, como em qualquer outro refúgio que buscamos para amparo ou auxílio mútuo, precisamos serenar a fim de percebermos nossas necessidades, ou daqueles que aqui chegam solicitando ajuda, por exemplo, como também os benefícios que a espiritualidade nos proporciona, seja nos atendimentos, seja nas palestras, seja na simples espera de um trabalho, onde com certeza já somos sensibilizados e preparados, tal qual numa enfermaria. E a gente prefere, às vezes, se manter nesse turbilhão não silencioso. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente está lá no centro espírita, não dá para fazer isso, porque o palestrante está lá na frente e geralmente tem aquelas plaquinhas: desligue o seu celular na hora de entrar. Eu quero deixar para que vocês entendam isso. Quando você for participar de uma reunião online, onde quer que você esteja, dedique seu tempo à reunião online. Não arrume atividades paralelas para você fazer durante a reunião. Sabe por quê? Por mais que você ache que você prestou atenção, a sua mente falou mais alto do que a pessoa que está fazendo a palestra. E você perdeu muito do que aquele palestrante falou, dando a atenção para o seu celular. Eu aconselho que quando você for ouvir uma palestra, você desligue dos outros aparelhos e se concentre no que está sendo exposto para você. É muito importante que você compreenda isso. Seria a mesma coisa de eu estar aqui falando para vocês e preocupado com a mensagem que eu tenho que receber no meu celular, e aí eu recebo essa mensagem, paro a palestra, quebro o raciocínio para poder responder. Ou seja, você não está em silêncio absorvendo, você está calado. Mas sua mente está conversando com você mesmo outras coisas. E isso daí é uma desatenção ao proposto, que seria aprender. Não tem como você fazer isso sem prestar atenção. Então, né, quando você vem para a reunião, você está sendo preparado e sensibilizado, passando por uma espécie de processo que você está fazendo ali. Olha, sabe quando você vai fazer uma consulta com um endócrino ou com uma nutricionista? Uma enfermeira te atende, ela te pesa, ela te mede, ela fala: olha, você precisa de fazer isso, você precisa de fazer aquilo, e depois te encaminha para o médico. Da mesma forma é quando você vem participar da reunião. Quando você é intuído a participar da reunião, você é preparado pelos espíritos. Se nos mantivermos no turbilhão do cotidiano, dessa postura rotineira, dos pensamentos rodopiantes, nós não vamos captar a profundidade e a sutileza que é o auxílio estendido, perdendo excelentes oportunidades de descobertas e aprendizados. Silenciar, gente, é ouvir a si mesmo. É ter consciência de onde estamos e por que estamos. É ter consciência que a atmosfera ao nosso redor é influenciada por nossos pensamentos e atitudes, refletindo significativamente nos trabalhos que se realizam. Então, portanto, nós que fazemos parte de uma casa, devemos contribuir para a sua harmonia e bem-estar coletivos. Fiquemos atentos ao que pronunciamos e como pronunciamos. Silêncio é a atitude necessária e importante em nossas vidas. Entendido como uma ausência ou cessação de barulho, ruído ou inquietação, o silêncio promove paz de espírito. Exatamente. O barulho excessivo gradativamente causa déficit de atenção, estresse no indivíduo, que sem se dar conta vai ficando cada vez mais irritadiço. Então, pequenos gestos denotam um descontrole emocional à medida que o grau de estresse vai aumentando. Por exemplo, a decorrência
Enfermidades podem surgir sinalizando que o corpo precisa de descanso e recuperação. A vertiginosa velocidade com que tudo acontece na atualidade também pode ser um motivo para o desassossego, conduzindo ao desequilíbrio psíquico, caso providências preventivas não sejam adotadas. A experiência física é repleta de provas e expiações que apontam nossas grandes necessidades e ainda os parcos merecimentos que temos diante da lei divina. Há situações das quais que não podemos escapar por injunções kármicas. Isso explica mortes injustas, isso implica crimes injustos, isso explica várias sensações que nós temos às vezes em nossas vidas que nós consideramos injustiça. Não existe uma injustiça. Existe a falta de atenção de nós mesmos com os sinais que a vida nos dá. Compreendam isso é muito importante. Então, a maioria dos tormentos, entretanto, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é causada por nós mesmos, seja por negligência, ignorância ou insensatez. Cada vez mais comum tem sido a inquietação íntima, que produz mal-estar, insatisfação, vazio existencial, depressão, obsessão, raiva, vingança e por aí vai. Olha, os trabalhadores do Cristo, ao longo do tempo, eles foram convocados à prestação do testemunho pessoal, cujo início invariavelmente ocorria pela busca e permanência temporária no deserto. Ou seja, eles se isolavam. Era a solidão íntima propiciadora da realização de uma viagem interior de autodescobrimento. Quando o discípulo revisitava as fraquezas e fortalezas guardadas nos refolhos do seu coração, era a hora que ele poderia mudar, que ele poderia se melhorar. Então, todos os que atravessaram esses caminhos não o fizeram sem dor. Abençoada companheira dos momentos árduos de aprendizado, mas que burilam o espírito em sua trajetória evolutiva, preparando-o para os novos desafios. É tanto que agora nós temos uma massa de pessoas concentradas em aprender meditação. Sabe o que significa meditar? É você conseguir pelo menos ficar 1 minuto sem pensar em nada. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. É impossível? Não. Nunca foi. Não é impossível. É o querer seu que vai fazer com que você faça isso. Sabe? A gente está acostumado a ser proativo. E proatividade requer você ter a habilidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso daí nos prejudica, porque por mais que estejamos prestando atenção em algo, a nossa mente está concentrada em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Você não produz, você na verdade consegue prestar atenção, mas assimilar tudo, não consegue assimilar tudo. Isso funciona normalmente e naturalmente em qualquer organismo. Então a dor, ela faz parte desse processo. A dor, o silêncio causa dor, gente, porque o silêncio faz com que você não pense em nada, mas ao mesmo tempo você comece a pensar em você. Esse que é o problema. É na hora que você começa a pensar em você. Meu Deus, eu sou assim. Meu Deus, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Ai, eu acho que eu tô nervoso. Gente, eu tô ficando doido. Ai, será que eu vou conseguir ter alguém na minha vida? Gente, meditar é você não ter que pensar em nada disso. É você fazer assim, ó. Pensamentos. Tchum, joga ali no chão. Mente vazia. Aí é que tá o problema. Na atualidade, na modernidade, a mente vazia não consegue ficar vazia por 5 minutos, porque chega uma mensagem no celular e a curiosidade da pessoa é para ver aquela mensagem. Eu não vou parar de meditar e vou ver essa mensagem, depois eu medito de novo. Daquela mensagem que ele foi pro celular, ele sai meia hora depois do celular,
e falar, amanhã eu faço a meditação. Esquece do seu silêncio. Esquece dessa importância. Olha, hoje, apesar das mudanças provocadas pelo tempo, muita coisa continua como era antes. Sobretudo, nossas necessidades, elas prosseguem e solicitam nosso atendimento. Na intimidade do ser, no ambiente doméstico, na convivência social e no desenvolvimento das atividades espirituais, temos que buscar o silêncio ativo que nos faculta a sintonia com os planos superiores da vida imortal. Ante as contrariedades das relações humanas, recorramos à salutar advertência de Meimei, pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Ou seja, aquele que está calado, silenciado, ele está esperando ou alguém pedir perdão ou ele está perdoando alguém. E aí o tempo vai fazer com que a relação se modifique, amadureça para um outro patamar, onde haverá um certo grau de confiança, um certo grau de aproximação, para que haja tranquilidade. Mas não quer dizer que aquele silêncio é um silêncio ruim. Pode ser um silêncio de construção para uma relação melhor. E o respeito por isso é a nossa posição. É a hora em que você tem que parar e pensar, será que tudo que eu fiz foi certo? Será que tudo que eu fiz foi certo? Será que todas as minhas atitudes são condizentes com a minha certeza que eu estou afirmando? Porque nós temos um pequeno defeito. A gente cala a boca e a nossa mente fala e grita dentro da nossa cabeça e cria situações em que nós acabamos acreditando até numa mentira que nós criamos, por exemplo. E isso é capaz de acontecer. Então, temos que recordar também, sinceramente, da conhecida definição inscrita comumente nos centros espíritas, que foi também uma frase emanada por Chico, através da sua mediunidade, em salões de palestras públicas, sabe? Ou de reuniões mediúnicas. Alguns lugares, lá na casa do Grupo Irmão Santos tinha isso, e aqui eu sempre falo, o silêncio é uma prece. Entendam por que eu falo um silêncio é uma prece. Se você vai fazer uma oração, a primeira coisa que você faz é que você silencia. Nesse momento de silêncio, é a hora em que você, como espírito, se capacita em entrar em conexão com o nosso Criador, com a espiritualidade positiva, com Jesus. Você se possibilita, você está possibilitando a você mesmo o momento que você precisa para se tornar uma parte dessa conexão positiva. Olha, a prece, ela tem funcionalidade a partir do momento que você silencia as suas palavras no pensamento e coloca no seu pensamento as palavras daquela prece. Então nós temos que saber o significado de fazer esse silêncio. O silêncio, ele não faz parte, não é só disso não. O silêncio faz parte para você acabar com discussões, para você não brigar com as pessoas. E é fácil de fazer silêncio, gente. Se fosse fácil de fazer silêncio, a gente estava nos planos superiores. A gente está na carne, encarnado, lutando contra nós mesmos, tentando melhorar nossos defeitos, praticar reforma íntima, aceitar a diversidade, melhorar os pensamentos, abraçar a sociedade com um pensamento de caridade e amor no coração, proteger a natureza, proteger os animais, mudar conceitos agressivos, trazer conceitos produtivos. Imagina o turbilhão de sensações que nós temos durante uma encarnação na nossa modernidade que não existiam antigamente. Porque antigamente as pessoas preocupavam somente
com o quesito sobrevivência. Não importava se você tinha que matar um animal para comer, não importava o que você tinha que fazer. E hoje em dia, nós temos o quesito sobrevivência com longevidade. Ou seja, nós sobrevivemos pensando em preservar a vida nesse planeta para gerações futuras. Então, esse processo de conscientização já é um silêncio, ou seja, foi um ato que silenciou a selvageria, que silenciou a violência, que silenciou a morte desregrada, sabe? Antes, os homens andavam armados nos séculos passados. Porque sair na rua desarmado era a mesma coisa que pedir que a morte pegasse ele de surpresa. Ele armado poderia se defender. Hoje em dia, nós temos a sociedade brigando para que não haja armamentos. Por quê? Porque a arma, ela é um gatilho para a selvageria. Então, hoje nós estamos trabalhando a sociabilização. E essa sociabilização, ela necessita de um item, um ingrediente, para não sair um bolo ruim do forno, aquele bolo bolacha. É para sair um bolo fofo e macio. Para isso, é necessário que você mantenha a porta do forno fechada e que você observe silenciosamente o processo se encerrando. Então, silencie seu pensamento pelo menos uma vez por dia, para que você compreenda que o seu espírito necessita de paz. Às vezes é muito bom ficar em silêncio. Com certeza. Acho que a mensagem está bem dada. Acho que eu não preciso falar mais nada. Mas olha só, você quer mais coisas, quer mais mensagens, quer mais palestras, você vai curtir nossa página no Facebook, Espirais de Luz, vai se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, porque você já fica sabendo, olha, tem palestra nova, ai, aquele menino falando de novo. Aí eu vou lá e assisto e acho que fica bom. Eu espero vocês todos lá com o coração aberto. Querem mandar sugestões, mandem lá nos comentários dos vídeos, que a gente está aqui para estudar e trazer conhecimento. Não adianta nada a gente absorver o conhecimento e guardar para todos nós, não é mesmo? Gente, muito obrigado. Até a próxima.